E a sua meta é sua meta. Você precisa buscá-la, não interessa o que for. Eu não falo só dos seus exercícios, do seu corpo, a sua alma, do seu trabalho, a sua vida, é onde você vai. Extremamente importante que você busque as suas metas e que você nunca desista. Se você desistir, ninguém vai fazer isso por você. Depois olhar para trás e olhar e dizer, pô, desisti, e agora? Não faça isso. Vá atrás daquilo que é seu. Você consegue. Olá pessoal, cá estamos nós. Sábado é um dia normal, como qualquer outro dia. Faça o que você tem que fazer, um dia após o outro. As suas metas são construídas sobre ontem, hoje, para amanhã. E amanhã, sobre hoje e ontem. E assim vai. Espero que vocês estejam muito bem. Bom, o que eu tenho aqui? CreaPower HD com ácido araquidônico e carnitina. Tudo junto. Incrível. Incrível. Eu acabei de colocar aqui dentro e em vez de colocar a dosagem correta, não façam isso, crianças. Eu coloquei muito mais. Eu já fiz um outro vídeo no copo, né? Transparente, para você poder ver como ela dissolve. Só que aí dessa vez eu joguei nesse copinho aqui, mais fácil de lavar depois. E depois que eu tomar ela, eu vou tomar o meu cafezinho fumegante e vou treinar. Eu ainda não treinei hoje. Galera, algumas coisas que eu quero conversar com vocês. Geralmente esse vídeo ia só pro Rich Vela Team. Ele vai pro Rich Vela Team, mas eu estou dividindo com vocês. Por quê? Vocês sabem que a gente está lançando o canal Premium, né? Na realidade, ontem era para ter sido postado já o primeiro vídeo, mas nós mudamos algumas coisas que eu não gostei do jeito que estavam algumas coisas, nós mudamos e vamos... Quando estiver lançando, eu já mando o link para vocês, tá? Eu quero ajudar o nosso esporte no sentido de trazer de volta a beleza do nosso esporte. A beleza do nosso esporte. Hoje em dia, e isso eu vou falar para vocês que não estão no esporte de bodybuilding, mas estão treinando com peso, estão indo na academia, estão procurando um corpo bacana, como dizem por aí, né? Shapeado, né? Pegaram o nome em inglês e deram aquela modificada. O nosso canal é feito de 80% de vocês. Então vamos lá. Uma coisa que eu quero que vocês saibam sobre o esporte de bodybuilding, ok? Nos anos 30, 40, 50, quando o criador do bodybuilding moderno, digamos assim, Joe Weider, ou em inglês Joe Weider, ok? Ele foi muito criticado na época, né? Um século atrás, quase, porque ele falava que era muito importante que os esportes agregassem trabalho com peso, que as pessoas convalescentes agregassem trabalho com peso, que as pessoas mais idosas agregassem trabalho com peso. Naquela época, só ignorantes e estivadores e trabalhavam com peso. Essa é a história. Depois dá uma olhada no Google, né? A história do bodybuilding que você vai ver lá. E pode ser que até que esteja em inglês, né? Escreve lá Bodybuilding History, Modern Bodybuilding History, História Moderna de Bodybuilding. E você vai ver lá Joe Weider, o irmão dele, Ben Weider. Né? Quem está mais ligado no esporte de bodybuilding sabe disso. Mas, infelizmente, muitos estão hoje em dia e não sabem, né? O que é uma infelicidade. Mas voltando aí ao que a gente estava falando. Por que eu estou falando sobre toda essa história? Porque se você está procurando um corpo mais shapeado, saúde, longevidade, não interessa a sua idade, é muito importante que você entenda os básicos do nosso esporte. Por quê? Porque hoje em dia
a maioria de vocês vai em academias, aonde os formados que passam para vocês, não é, o treinamento, não tem a mínima ideia do que eu estou falando. Zero. Faz o teste. Pergunta ao seu professor de educação física, que te passa os teus exercícios na academia, se ele sabe quem era Joe Weider. Ok? Se você falar Weider, ele provavelmente não vai entender. Então, fala Joe Weider. Tá? Se ele não souber, você já entendeu o que eu estou dizendo. Se ele souber, parabéns para ele. Isso quer dizer que é um cara que é estudado, informado e inteligente. Por quê? Porque você não precisa saber de bodybuilding atual para competir e falar, não, eu sei disso, mas sei Joe Weider também. Não. Joe Weider era um cara que criou vários princípios de treinamento que hoje são usados com nomes diferentes, ok? E que na época ele já dizia que funcionava. O canal Premium vai ser um canal focado em motivação, mas acima de tudo em informação de qualidade para que você possa, independente da sua meta, ok? Entender por que certas coisas funcionam no nosso corpo. E eu estou escrevendo várias apostilas, uma delas já está aqui, né? Aqui tem parte da apostila. Que é sobre os fundamentos de old school. Por quê? Porque nós esquecemos isso. Nós esquecemos isso hoje em dia. Então, por exemplo, fundamentos de old school. Nós temos aqui, olha, só para vocês terem uma ideia. Logo de cara eu tenho o Frank Zane aqui, tá? E ele vai falando aqui, eu vou falar para vocês mais ou menos o que tem aqui. Ele fala sobre o que acontecia na época dos anos 70, como o esporte era nos anos 70. E aí ele já entra aqui em uma rotina de treinamento, que eu vou passar para vocês aqui, tá? Onde ele tem, essa versão aqui está em inglês, tá? Porque eu estou fazendo em inglês e traduzindo para o português, ok? Porque nós vamos lançar nos Estados Unidos também. Por exemplo, segunda, peito e costas. Uma coisa que o Arnold adorava fazer, peito e costas juntos, e muitas vezes ele fazia super série. Fazia um peito e um exercício de costas, ok? Na terça, ombro ou ombros e braço. Na quarta, perna. Na quinta, peito e costas de novo. Na sexta, de novo, ombros e braços. No sábado, pernas. No domingo, descanso. Isso era um basicão. Aí o que eles faziam? O que tinha sempre? Todo dia, abdominalzinho, batata na perna, né? Pescoço, coisa que a gente quase não vê ninguém fazendo hoje. Trapézio. E esse trabalho era feito de 4 a 5 vezes na semana. Ou seja, de 7 dias. Ok? Se você tinha um problema, veja a teoria da época, né? Se você tinha um problema, por exemplo, de desenvolvimento de batata da perna, fazia batata da perna todo dia. A ideia sendo que você usa esse músculo direto. Então você precisa forçá-lo mais, estressá-lo mais. Essa era a ideia. Uma rotina muito interessante. Qual era as repetições? De 8 a 12, ou de 6 a 12, ou de 8 a 15, dependendo de como você tinha que estressar o seu trabalho. Uma coisa interessante é que na época, não se falava muito de cardio. Né? Tinha umas bicicletas, tal, antigonas, tal. O cara fazia uma bicicletinha e tal, mas nada demais. O cara chegava na academia, cafezinho, muitas vezes de madrugada, porque ele fazia de madrugada e fazia mais tarde, às 3, 4 horas da tarde, ou então à noite. E ele seguia em frente, fazia o trabalho dele, né? Tomava o cafezinho dele, depois ovos, leite, iogurte, seja lá o que for. Carne, se estivesse no bulking, bacon. Cardio.
Como é que funcionava? Restrição na dieta, nunca na carga proteica, ok? De calorias. E aumento na intensidade de treino à medida que você fosse ficando mais perto da época da competição. Era basicamente isso. Tem um cara, que eu vou colocar a foto dele aqui, chamado Steve Reeves, que foi o primeiro cara que fez Hércules, realmente, é um cara muito pintoso e tal, e fez muito dinheiro. Nos anos 30, 40, 50, pois é. Steve Reeves era um cara que realmente começou a popularizar o nosso esporte de bodybuilding. Mas, acima de tudo, era um cara centrado, que viveu muitos anos, acredito que morreu com 80 e poucos anos, ou 90, que, para quem nasceu no ano, na época, né, do século passado, isso era bastante, ok? Mas muito com qualidade de vida tremenda. Um cara muito inteligente, com longevidade tremenda. E eu vou pôr a foto dele aqui só para você ter uma ideia. Se você acha o físico dele bacana, é um cara que nunca mexeu com um anabolizante de esteroide. Nada. Ok? Pois é. Então, eu quero que você dê uma olhada nas fotos. Vou pôr algumas fotos aqui para você ter uma ideia. Tá? Vou começar já no começo do vídeo, já vou jogar algumas fotos, só você não vai entender muito bem o que está acontecendo, mas agora você já sabe. Galera, o negócio é o seguinte, voltando então aos básicos, ok? Por que quando você, por exemplo, entra no Rich Vela Team, você trabalha com básicos e com teorias? Porque nós acreditamos que você precisa se familiarizar com o seu corpo. E a partir dali começar a desenvolver em cima daquilo, aquilo que funciona para você ou não. Não é complicado, mas requer disciplina de pensamento, requer disciplina de sequência de rotina, requer constância naquilo que você faz e requer, acima de tudo, inteligência. Ok? Galera, então aqui nós estamos fechando uma rotininha dos anos 70, não é? Essa aqui usada pelo Arnold muitas vezes e pelo Frank Zane também. E nós vamos nos aprofundar cada vez mais no canal Premium, mas aqui está já o início para você saber. Eu vou colocar aqui no corpo do post como era a rotininha para você dar uma olhada. Você tenta, experimenta e vê como é que funciona, se dá certo para você. Não é recomendação, procure para nutricionista médico, professor de educação física na área, ou entre no time. Beleza, galera? Sempre esqueço que a gente está no Brasil. Ê, Brasil! Se tivesse nos Estados Unidos, eu poderia falar tranquilamente para vocês isso, sem ter que falar esse tipo de blá, blá, blá. Galera, fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. Rich Vela Team, 1,77 ao dia. Você não precisa de nutracêuticos, de suplementos para crescer. Você precisa de nutrição anabólica, treino anabólico, descanso anabólico. E descanso é muito importante, mas, né? A gente hoje em dia peca. Nutrição 50% do jogo. E treino é anabólico sim. Eu vou fazer só um vídeo sobre isso. Também vai para o Premium, mas eu vou pôr aqui também só o início dele. Para você entender como funciona, né? Como funcionam os sistemas dentro do nosso corpo, desse treinamento, o que acontece quando você treina com os hormônios no seu sistema e por que treina anabólico. Fiquem com Deus, mais tarde a gente volta, já tem treino e mais vídeo. We're here just for you. Peace!